Gente, caderno 3, página 13 de vocês, uma das aulas importantíssimas no mundo da geometria. Relações métricas no triângulo retângulo. Esse ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus que nós temos aqui, participa da nossa vida direto. Grande maioria das coisas, o ângulo aqui é 90 graus, dividindo exatamente uma reta no meio. Difícil você ver, né, figuras ou construções com ângulo diferente de 90. Todo mundo chega assim, você olha uma construção assim, você fala, tá torto. Mas na realidade, esse ângulo reto é importante. E pensando em triângulos, nós vamos aí, estabelecer certos critérios para achar algumas medidas. Você simplesmente agora vai se preocupar em achar medidas. Quanto vale essa medida? Só que você só deve utilizar essas relações se o triângulo for retângulo. Ou seja, o que é um triângulo retângulo? Aquele que vai possuir um ângulo de 90 graus. Fora isso, essas relações são inválidas. Certo? Então agora vamos lá. Começando a apresentar o ser. Triângulo retângulo. Você só vai poder afirmar isso daqui que a gente vai dizer agora, essas relações, essas fórmulas, caso você visualize um ângulo reto no desenho. Fora isso, você está errando. Onde? Se você tem um ângulo de 90 graus, os outros dois são inferiores a 90. Por quê? A soma não tem que dar 180. Se metade está aqui, sobrou somente a outra metade para esses dois. Então quer dizer que esses dois aqui somados juntos dão 90 graus. Isso não quer dizer que é 45 cada um. Que pode ser 60 e 30, 20 e 70. A soma tem que dar 90 desses dois, porque 90 está lá. Sempre oposto a 90 graus, de frente a 90 graus, você vai ter o maior lado do seu triângulo, dito e chamado de hipotenusa. Todo triângulo retângulo tem sua hipotenusa, oposto ao ângulo de 90, o maior lado do triângulo retângulo. Os que formam o ângulo de 90 são chamados de catetos. Você tem aqui o cateto C e o cateto B. Ambos formam o ângulo de 90 graus aqui em cima. Aqui ainda vai ter o segmento que a gente chama de H, que seria a altura relativa à hipotenusa. Quando você baixa essa altura, você divide a hipotenusa em dois segmentos, que seria o que a gente vai chamar de projeções. Projeção do cateto C sobre a hipotenusa é como se fosse a sombra que C faz sobre a hipotenusa. E P faz como projeção na hipotenusa o segmento N. N é a projeção do cateto B. Então aí as nomenclaturas: A, a hipotenusa, B e C são os catetos, H, a altura relativa à hipotenusa, sempre aqui também um ângulo de 90, MN, projeções do cateto sobre a hipotenusa. E aqui, gente, nasce 5 relações. E essas 5 relações é o que vai correr nos exercícios da aula de hoje. E você tem que guardar as 5. Vamos dizer assim, são fórmulas específicas para um triângulo retângulo. Você quer achar a hipotenusa? Vai ter uma fórmula, desde que você tenha algumas informações. Você quer achar a altura? Também você tem que ter algumas informações. Ou buscá-las, ou achá-las no exercício. Aragão. Certo? Você quer um dos catetos? Com certeza você vai ter informações do seu problema. E quais seriam aí as relações? Primeira, A vezes H é igual a B vezes C. Primeira lição que a gente dá numa relação: não guarde nunca a relação pelas letras.
Por quê? Eu não sou obrigado a chamar a hipotenusa de A, nem os catetos de B e C, e nem H de altura. Eu posso chamar aqui de X, de Y, de Z, e você tem que entender o que significa isso em relação à teoria que a gente está dando a vocês. Pedro. Ou seja, o correto aqui é guardar como? Não é A vezes H igual a B vezes C, e sim, hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Porque não importa o desenho que você tenha, você vai buscar a hipotenusa multiplicado pela altura, é o produto dos catetos. Hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Outra. H ao quadrado é M vezes N. Como guardar? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Depois, essas duas são idênticas que vêm a seguir. Simplesmente muda a visão do cateto. O que eu digo aqui? Ó, B quadrado é igual a A vezes N. Cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. E esse cateto não tem privilégio, porque a outra também é cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, sempre o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. E a relação que você mais vai utilizar nos exercícios. 80% dos exercícios, né, que você resolve, seja de vestibular ou não, reduz ao que a gente chama sempre Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Essas 5 relações você tem que guardar. Porque se aparecer esse triângulo na tua frente, eu te pedir uma medida dele, seja cateto, seja hipotenusa, seja uma projeção, seja altura, você vai ter que desvendar através dessas relações. Começa aqui a surgir fórmulas importantes. Quando a gente diz isso, acabei de apresentar a vocês relações num triângulo retângulo. De repente aqui abre a teoria. E diagonal de um quadrado? Dado um quadrado a vocês, você deve entender, o quadrado tem sempre os 4 lados iguais, os 4 ângulos retos. Isso significa, se eu traçar uma diagonal, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, cara que acabei de falar que você está estudando. Aqui A, seriam os catetos. D hipotenusa. Se eu quero achar D, nada mais justo de eu chegar aqui e falar para você, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, A e A. Quadrado da minha hipotenusa é igual a 2A quadrado. Minha hipotenusa, que é a diagonal, é a raiz quadrada de 2A quadrado. Está multiplicando A quadrado, pode sair da raiz. E a diagonal fica sendo a raiz de 2. A partir dessa demonstração, a gente espera que, se alguém te pedir quanto vale a diagonal de um quadrado de lado 5, você automaticamente já diz, é 5 raiz de 2. Aí se for 10, a diagonal é 10 raiz de 2. Diagonal é lado, raiz de 2. É fórmula que vai surgindo a partir do momento. E note bem, no nosso estudo matemático, muitas vezes eu preciso da diagonal de um quadrado. Então, do Teorema de Pitágoras, você vai concluir que a diagonal é A raiz de 2.
Altura de um triângulo equilátero. Outra fórmula importante. Que também se deduz através do Teorema de Pitágoras. Gente, um triângulo equilátero. Muitas vezes eu vou te dar esse ser para facilitar a tua vida. O triângulo tem os 3 lados iguais, A e A. Né? Você tem os 3 ângulos iguais, é justamente para facilitar. Se os lados fossem diferentes e tudo mais, você vê que vai dificultar bem o estudo. E, gente, triângulo equilátero não é retângulo. Não é. Os 3 ângulos, cada um deles vai ter que medir 60 graus. Então não venha procurar hipotenusa e cateto no triângulo retângulo, que não tem. Porém, o que eu quero estudar aqui é a altura de um triângulo equilátero, que seria justamente este segmento. E se eu quero este segmento, quando eu traçar esse segmento, perceba que eu divido o equilátero em 2 triângulos retângulos. Se você tem um triângulo retângulo aqui, meu bem, aqui eu posso aplicar a relação, ou as relações. E novamente vai ser Teorema de Pitágoras. Quero H, esta é a hipotenusa, oposto a 90, os catetos H e A sobre 2. Quadrado da hipotenusa, que no meu caso A quadrado, igual a H quadrado mais. O outro cateto é a metade do lado. Se o triângulo é equilátero, o lado seria A metade, é A sobre 2 ao quadrado. Passo para cá, A quadrado menos A quadrado sobre 4, igual a H quadrado. MLC fica 4A quadrado menos A quadrado igual a H quadrado. Fica 3A quadrado sobre 4, é igual ao meu H quadrado. Portanto, H é a raiz quadrada de 3A quadrado sobre 4. O A quadrado sai da raiz e o 4 também. Fica A, raiz de 3 sobre 2. Em todo triângulo equilátero, se alguém me pedir a altura dele, é o lado raiz de 3 sobre 2. Do mesmo Teorema de Pitágoras, formulinha que sai. A altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Então agora eu pediria para vocês abrirem a apostila, começar a fazer exercício e procurar medidas que vão pedir para vocês nos exercícios. Sequência aí, página 13, começou a teoria. Na sequência, o primeiro exercício das atividades. Vamos lá. Que é justamente utilizar as fórmulas que eu acabei de comentar com vocês. Então agora eu pediria alguém abrindo o microfone aí, vamos lá. Para o triângulo retângulo abaixo, primeiro exercício. Calcule A, calcule H, calcule M, calcule N. Por onde eu começo? Vai. Ninguém? Tenho 30, tenho 40. Vamos, gente. Hipotenusa? Hipotenusa, aplicando o Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Achar. Você tem os catetos. Tá? Então, se eu quero A também, é um dos pedidos. Vai lá. A ao quadrado
é igual a um cateto, chamar por aqui a fórmula, b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, um cateto eu vou chamar de 40. O outro cateto é 30. Sai que a ao quadrado é igual a 1.600 mais 900. A ao quadrado é 2.500. O A é a raiz de 2.500. Meu A vai ser 50 centímetros. Achei o A. 50. Agora vai, me ajuda. Preciso não só o A, preciso de HMN. O que vai me salvar agora não é Pitágoras. Vamos atrás de H na sequência. O que eu usaria para achar H? Hã? Vamos, gente. O cateto vezes a hipotenusa vezes a altura é igual a força dos catetos? Isso. Te deu uma relação que a hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Hipotenusa, acabei de achar, 50. A altura é o que eu quero. Catetos foi dado aqui, ó, 30 e 40. Então, hipotenusa 50 vezes a altura que eu quero é igual a 40 vezes 30. 50H é igual a 1.200. Passo 5 dividindo, 120 dividido por 5 vai dar 24 centímetros. Achei a altura. 24. E agora para achar MN? Hã? Ninguém sugere nada? Vamos, gente. Tem uma relação que fala que cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. E são as relações que eu tenho que fazer e usar para achar as minhas projeções. Pegar lá, cateto ao quadrado seria hipotenusa vezes a sua projeção. Pegar e chamar o cateto 40 ao quadrado. É a hipotenusa 50 que eu achei, a projeção de 40 é o M. Vamos pôr aqui M, né? Dá 1.600 igual a 50M. O M é 160 dividido por 5, 32 centímetros. Achei aqui 32. Gente, quando o andar da carruagem, que ele pediu tudo aqui, deu duas informações, te pediu tudo. Agora você pode até usar outra relação do outro cateto ao quadrado, a hipotenusa vezes a projeção, mas eu pediria agora a atenção de vocês, algo bem mais primitivo. Não daria para você achar N mais fácil? No andar da carruagem, já achamos uma porção de coisas no triângulo. Subtraindo da hipotenusa? Subtraindo a hipotenusa, tudo aqui não é 50? Se você achou que aqui é 32, meu bem, aqui não pode ser outra coisa a não ser 18. Porque a soma tem que dar os 50. É óbvio que se eu usar outra relação do outro cateto, C ao quadrado, a hipotenusa vezes a projeção dele,
cateto C, 30 ao quadrado, então. É igual a hipotenusa 50 vezes N. Vai dar 900 dividido por 50. 1000 N é igual a 18 centímetros. Como a gente já havia concluído aqui. É que quando ele pede uma porção de coisa que você vai achando, chega na última, fica meio óbvio. Não preciso usar uma relação, isso. O problema é que no ponto de partida o cara só te deu os catetos. Então você deve iniciar por Pitágoras e tudo mais. Correto? Pensando no segundo, e vai vendo o que a matemática vai fazendo com vocês. Quando a gente diz que a matemática é uma eterna revisão, às vezes você pensa assim, geometria é difícil, tá? 5 relações, guardou, dá para fazer um monte de coisa. Só que não é só ela. Por quê? O que eu vou ter que fazer aqui? Determinar x, y e z, que é A, B, C, D. No A só tem x para você determinar. O que você sugere eu utilizar aqui? Triângulo é retângulo, está liberado, um ângulo reto aqui. As 5 relações você pode usar aqui. Só que eu lhe garanto, ninguém se preocupou em achar a altura e ninguém também está se preocupando em achar projeções. Então o que você vai usar aqui? Pitágoras? Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos dois catetos. Então o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 2x mais 1. É igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto é x, o outro é 2x menos 1 ao quadrado. Só que aqui surge o quê? Qual o nome disso? Alguém sabe? Lembra? Não é geometria. É que você aprendeu lá no 8º ano, 7º ano. Produtos notáveis? Produtos notáveis. E esse é o quadrado da soma. E aqui está o quadrado da diferença. O que é o quadrado da soma mesmo? O que é o quadrado da soma mesmo? Nada? Quadrado da soma. O que dá isso daqui se eu for abrir? É o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso. Quadrado do primeiro, 4x quadrado, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, 4x, 2 vezes 2x vezes 1, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a x quadrado mais, aqui é o quadrado da diferença. Dá a mesma coisa que só com um sinal mudado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esqueceu um produto notável, vai perder um exercício de geometria. Aí, ó. 4x quadrado com 4x quadrado cancela. Vou passar tudo para cá, tá? Fica x quadrado menos 8x igual a 0. 1 também corta com 1. O que é isso agora? Uma equação de segundo grau. Fácil porque ela é incompleta, não precisa nem de Bhaskara. Põe x em evidência. No caso aqui fica x menos 8 igual a 0. Um produto só é 0 se x for 0. Ou x menos 8 for 0. No caso, x igual a 8. Agora entra o estilo.
Você estudou usando artifícios matemáticos, produto notável, equação de segundo grau, só que agora você volta ao seu exercício, de geometria. Você achou que uma solução seria x ser zero. Então esse lado seria zero, esse lado seria 1 e esse lado seria menos 1. Faz sentido você ter uma medida negativa na geometria? Hã? Não. Não. Isso significa que no mundo algébrico você achou essas soluções. Só que essa não faz sentido para o meu problema. Faz sentido no mundo algébrico. Se x for zero, essa expressão é zero. Essa expressão aqui é real, quer dizer. Porém, se x for zero, esse triângulo não existe. Ou seja, a sua única solução para x, ele pediu para você achar x, y e z, porque nas outras tem y e z. Aqui só tem x, x é 8. Ok? O próximo, aqui sim, achar x, y e z. Vai fazendo enquanto eu vou apagando aí, gente, vai. Vamos lá. Qual a primeira parte? O que vocês fariam primeiro? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, não ia achar nada que o problema me pediu, porém é inevitável. Não pediu a hipotenusa. Porém, vou precisar ter um ponto de partida, seria ela. Depois, com ela, eu vou atrás de x, y e z. Como eu disse, eu não sou obrigado a chamar aqui de m, aqui de n e aqui de h. Então, por isso que você tem que guardar as relações da forma que a gente está falando. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos dois catetos. Tá aí. Continhas. A quadrada é igual a 144 mais 81. A quadrada é igual a 522. A igual a raiz quadrada de 225. O seu A vai ser 15. Tá aí. Esse é o seu A. Bom, mas não achei nada ainda. O que agora você sugere para tentar achar alguma coisa? Toma, acorda. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes x. Isso. Se eu quero achar x agora, 12 é o cateto que tem como projeção x. Você acabou de achar a hipotenusa. Você pode muito bem dizer aqui uma das relações, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a sua projeção. No meu caso, cateto eu chamei de 12 ao quadrado, hipotenusa é 15. A projeção de 12 é x. 144 é igual a 15x. X é igual a 144 dividido por 15. Que não dá a conta exata, não precisa fazer a conta. Só dá uma simplificada aqui, ó, por 3 aqui, por 3 aqui.
vai dar x igual a 144 por 3, dá 4,48 dividido por 5. Se quiser dar, pode fazer aqui, né? 9,6, mas pode deixar assim. Achei x, 48 sobre 5. Se eu quiser achar y sem usar nenhuma relação, é 15 tirando isso. Aí tem que tirar MMC, que não dá conta exata. Ou se você já fez a conta aqui, 9,6, 15 tira 9,6, dá 5,4. Pode dar a resposta para y assim. Se não, utiliza outra relação, c ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. O outro cateto 9 ao quadrado é 15 vezes a projeção, que é y. Projeção de 9 é y. Então, seu y passa a ser 81 dividido por 15. Se eu simplificar por 3, dá 27 dividido por 5. Se eu fizer a conta, dá lá os nossos 5,4, como a gente tinha falado antes. Achei aqui 27 quintos. E para achar z, o que eu faço? Hipotenusa vezes d igual a 9 vezes 12. Isso, hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. No caso, 15 é hipotenusa, a altura é z, é igual a 12 vezes 9. Z é 12 vezes 9. 18 vai 1, 108. Dividido por 15. Se eu simplificar por 3 aqui, por 3 aqui, Z vai dar 36 sobre 5. Se quiser fazer a conta, 7,2. Certinho? O próximo, vai pensando aí. Sugestão para mim aí, como é que eu acho x, vai? Sem ter que fazer grande esforço, achar x. Qual relação você pediria para usar aqui? Nenhuma? Uma que você não usou até agora. O que 12 é? Altura ao quadrado vezes as duas projeções é igual a... isso daqui não é a altura do triângulo retângulo, só está virado. Em relação à hipotenusa. X e 9 não são as projeções? Não tem uma relação que diz que a altura ao quadrado é o produto das projeções? No caso, a minha altura é 12 ao quadrado. É
o produto de 9 vezes a projeção chamada de x, né? Aqui. Fica 144 igual a 9x. X é 144 dividido por 9. Que dá 1, 54 por 9, 16. Achei x. E y agora, o que você sugere? Vamos, gente. Só o Gustavo e a Ana Lara, hein? O resto tá tudo dormindo ainda. O que você sugere agora para achar y aqui? O cateto ao quadrado, a hipotenusa vezes a projeção. Cateto, que y é um cateto ao quadrado. A hipotenusa não precisa nem calcular, é questão de ver. Nossa hipotenusa seria 9 mais 16, no caso 25. E aí tem que cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Usando a relação cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto é y ao quadrado, a hipotenusa é 25 vezes a projeção de y, que é 16. Y seria a raiz quadrada de 25 vezes 16. Y igual a 5 vezes 4. Raiz de 25 é 5, raiz de 16 é 4. Y vale 20. É o valor de y aqui. O D. Esse é longo, hein? Alguém poderia me dizer uma diferença do D para os que a gente acabou de fazer aqui todos? Ele deu o valor da hipotenusa? Hã? Ele já deu o valor da hipotenusa? Não. Tem a raiz de 2? Não. Você pode usar aqui Pitágoras? No triângulo? Não, Por quê? porque eu já tenho a medida de todos os lados. Não. Gente, olha bem como é, né? Aquele negócio de vícios. Você apresenta um monte de fórmula. E qual o nome da matéria? Relações métricas de um triângulo retângulo. Você está vendo ângulo reto aqui? Tá, gente? Deu ângulo reto aqui? Não. Esse triângulo que você está vendo aqui todo não é retângulo. Isso significa que isso não é hipotenusa, isso não é cateto, isso não é cateto. É um triângulo. Por isso que ele deu as 3 medidas. Pode ter certeza que se eu pegar 7 ao quadrado, não dá isso ao quadrado, mas isso ao quadrado. Agora, a figura toda não é um triângulo retângulo, mas quando ele baixou esse segmento aqui, virou 2 triângulos retângulos, um do lado de cá e o outro do lado de lá.
Agora, nesse eu posso usar e nesse eu posso usar. Agora, na figura inteira, não. Então, por isso que a gente chama, cuidado com vícios, né? A gente nem estava reparando se ele tinha dado, pode olhar agora, volta lá nos desenhos anteriores, em todos tinha um ângulo reto. Nesse não. Aqui. E aí, gente, vamos lá. Para resolver, eu vou ter que dividir. Se eu vou dividir, aqui ele chamou de y já. Alguém dá uma sugestão para mim não chamar aqui de z? Como que eu poderia chamar essa medida? Como que eu poderia chamar essa medida? N? N? Não. Vamos usar outra letra. Não precisa de outra letra. Senão eu vou precisar, eu vou me enroscar mais. 7 menos y. 7 não é tudo? E aqui não é y? 7 menos y. Tudo menos o pedaço de lá. Porque agora isso daqui vai virar um sistema, gente. Um sistema chatinho, às vezes, para resolver. Porque chamando aqui de triângulo número 1 e aqui de triângulo número 2, aí sim, o 1 e o 2 são retângulos. No 1 eu posso tirar uma relação, que é quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, Pitágoras. E do triângulo 2, de novo, Pitágoras. Só que aqui a hipotenusa é 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 menos y ao quadrado. E formar aqui o que a gente chama um sistema. Para achar x e y, que é o que o problema me pede. Bom, gente, vamos lá. Primeira equação, x² mais y² igual a 25. A segunda equação, x² mais 7 menos y² igual a 16 vezes 2, 32. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar x² nessa. Igual a 25 menos y ao quadrado. E aí, ao isolar x² aqui, vou substituir na outra. Vai ficar 25 menos y ao quadrado, mais aqui quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 32. Mais y² com menos y² cancela. Se eu passar o 32 para cá, fica 25 mais 49, dá 14, vai 1, 74. Aí eu vou tirar 32. Vai dar 2 aqui, 42. Igual a 14y. O y, 42 dividido por 14, dá 3. Se o y é 3, vamos achar x aqui, volta aqui. Você sabe que x² é igual a 25 menos y ao quadrado. x² é igual a 25 menos 3 ao quadrado. x² é 25 menos 9. Teu x² é 16. Teu x é raiz de 16, 4. O x é 4.
y é 3. E último, para encerrar, vai, me ajuda aqui como que eu vou fazer. Achar, determine os possíveis valores inteiros de x e de y. No quadrilátero. Gente, aqui ó, não é um exercício comum, mas aí ó, volta ao texto para você entender. Determine os possíveis valores inteiros. Eu não quero radical, não quero fração, só quero inteiro. E aí ó, a coisa que esses dois triângulos têm em comum agora são triângulos retângulos aqui que você tem. É um quadrilátero, a figura toda. Mas quando eu tracei esse segmento aqui pertence tanto ao triângulo de baixo quanto ao triângulo de cima. E é a hipotenusa dos dois. Então a sugestão é, vamos aplicar Pitágoras aqui no primeiro, chamando aqui de número 1 e aqui depois de número 2. No primeiro, a quadrado é igual a 7 ao quadrado mais x ao quadrado. E no segundo, a quadrado é igual a 11 ao quadrado mais y ao quadrado. Pitágoras. Tanto aqui quanto aqui. Então, gente, ó, se o A é o mesmo, A quadrado aqui é igual a isso e isso, essas duas expressões são idênticas. Então, eu posso muito bem aqui falar que o primeiro é igual ao segundo. 7 ao quadrado mais x quadrado é igual a 11 ao quadrado mais y ao quadrado. Vou jogar as letras para cá. Fica x quadrado menos y ao quadrado igual a 11 ao quadrado, 121 menos 49, que seria o 7 ao quadrado. X quadrado menos y ao quadrado vai ter que ser igual a 121 menos 49. 2, 5, 12, tiro 5, 7, 72. Travei aqui. Só que para destravar, o que eu vou ter que fazer? Aí é voltar no texto, ver que o que ele pediu não foi o valor de x e y, e sim os possíveis valores inteiros, só inteiro. X quadrado menos y quadrado igual a 72. Alguém lembra o que é isto daqui? Um quadrado menos outro quadrado. X mais y
multiplicado por x menos y? Isso. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é o produto notável soma x mais y vezes x menos y igual a 72. Lembrar desse produto notável aqui para a gente poder agora chegar a alguma conclusão. Gente, se eu só quero um valor inteiro, olha bem, agora é raciocínio, é lógica, não é matemática, é lógica. Se eu só quero valores inteiros de x e de y, veja bem, aqui você tem um produto de uma soma pela diferença de dois números inteiros e tem que dar 72. O que daria 72? Multiplicando dois números, vamos pensar, inteiros. O que seria? Vamos lá? Poderia ser 1 e 72. O produto não dá 72? O que mais? 2 e 36. O que mais? 3 e 24. O que mais? 4 e 18. O que mais? 6 e 12. O que mais? 8 e 9. E depois, tudo invertido. 72 e 1 é 36 e 2 é 24 e 3, 18 e 4 e 12, 6, 9 e 8. Nossa, quanta maneira! Determine os possíveis valores inteiros. Bom, agora vamos lá. É muito? É. Mas eu já vou dispensar a metade. Essa metade aqui eu vou dispensar. Alguém sabe por quê? Eu vou dispensar essa. Porque y tem que ser menor que x? Não é bem isso. Aqui é a soma e aqui é a diferença. Se eu levar na consideração aqui a posição que eu coloquei, aqui é a soma e aqui é a diferença. Pensando em valores inteiros, né, gente, tem que ser sempre valor positivo. Não tem como eu somar dois valores positivos e dar menor que a diferença de dois positivos. Certo? Só valor positivo. Se entrar negativo pode até acontecer, menos por menos dá mais. Mas no caso de dois valores positivos, x é um lado do triângulo, y é o outro lado do triângulo. Se eu somar dois valores, não vai ser possível dar menor que a diferença. Esses estão descartados. Se existe possibilidade, é este. E aí, ó, quais seriam os possíveis valores? Teremos que fazer um monte de sisteminha aqui. E depois entrar em existência de triângulo ainda.
Porque ó, se eu considerar que x mais y é 72, primeira opção, e x menos y é 1, no que eu somo as duas, eu vou considerar que 2x é 73. X vai dar fração. Isso não dá. Agora é só ir trocando aqui. Ó. Só que você vai ter mais de uma solução. A soma é 36, aqui é 2. Quarta, quarta. 2x é 38. X vai dar 19. E y, se a soma é 36, se 19 é x, y vai ser 17. É uma possibilidade. Então, tem uma. Os possíveis valores de x e y. X é 19, y é 17. Ok. 24 e 3. Se eu pôr aqui 24 e aqui 3, a soma aqui vai dar 27, aí x vai dar fração. Dispensa. Outra possibilidade, 18 e 4. Aí quando você somar aqui vai dar 22, x vai dar 11. E se a soma é 18, y vai dar 7. Então, uma possibilidade é essa, outra. x11 e y7. Só que essa também dá. Ok. 2. 12 e 6. 12 aqui 6. Então, na soma aqui daria 18, aí x dá 9. E se a soma é 12, y daria 3. 9 e 3. Outra possibilidade. E 9 e 8, que também não vai dispensar, porque quando eu somar 9 com 8, vai dar 17. O que eu vou passar x dividindo vai dar fração. Você teria essas 3 possibilidades. Esse é um exercício aí de raciocínio, lógica.